Obrigado, obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao Instituto, ao Sérgio, ao Zander, que foram aqueles que começaram a ideia desse debate, pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Não é a minha área de expertise, como vocês sabem, eu estou muito mais ligado à questão de mercados, governos, acesso a mercados, principalmente na Ásia, e não estou tanto nessa área, mas como eu estou hoje no board do IFPRI, que é o Instituto International Food Policy Research Institute, que é um dos institutos mais importantes de pesquisa sobre política de alimentos, eu tenho acompanhado o debate internacional sobre a pesquisa agropecuária, agroindustrial no mundo, né? E estando na Ásia já há 3 anos e meio, e andando por pelo menos 12 países da Ásia, que é onde está acontecendo uma das grandes revoluções hoje, não só em consumo, mas em produção também, na área lá do agro, eu vou trazer um pouco do que eu tenho visto lá fora para vocês, né? Então, só para a gente recapitular aqui, são só 5 slides, tá? Eu procurei ser bastante sintético, já que o tempo é curto. O que nos levou de 60, 80 para 2000, 2020? Quer dizer, 20 anos, quando a gente ainda estava num período de forte intervenção governamental, né, onde o governo fazia tudo, estoques, crédito, controle de preço, garantia de preço mínimo, altas tarifas, o Brasil fechado, né, em relação ao mundo, o Brasil importador líquido de vários produtos importantes, eu estou citando aqui algodão, lácteos, trigo, mas o Brasil importava quase tudo, basicamente só exportava produtos tropicais, como café e cana-de-açúcar, né? E 2000 a 2020, a gente é o terceiro maior exportador do mundo, exporta para 200 destinos, tem tecnologia de ponta em diversas áreas tradicionais da agronomia, né? Tem economias de escala e escopo, criadas principalmente pela migração de gente para o centro-oeste. Tem alta produtividade, a produtividade total dos fatores na agricultura cresce 3,5% ao ano, e tem uma revolução de agroenergia. O que fez essa mudança? O que fez essa mudança foram 4 fatores. O primeiro, que é objeto dessa conversa de hoje, foi um processo de inovação em pesquisa e desenvolvimento tropical, onde a Embrapa é um dos atores. As pessoas tentam dizer que a Embrapa que fez a inovação brasileira, é absolutamente falso. Antes da Embrapa, teve uma revolução nas universidades brasileiras, nos institutos estaduais lá de pesquisa. Não é só a Embrapa. A Embrapa, às vezes, ela se apodera da revolução que foi feita em outras áreas do setor público, né? Por exemplo, na área de cana, não foi a Embrapa que fez, foram outros órgãos, como o caso lá do Plano-Açúcar e outros, mas, de fato, aconteceu uma revolução de inovação no Brasil a partir dos anos 60, 80 para frente. Uma desregulamentação, que eu acho que é fundamental, o setor, quando o Collor acabou com esses contornos todos que o Pedro falou, isso fez a agricultura ganhar produtividade. A agricultura não tinha produtividade até os anos 90, quando acabou a questão lá dos subsídios artificiais e dos controles de preço e de tudo aquilo. A gente teve um forte ganho lá de produtividade. A liberalização que aconteceu nas políticas voltadas para o mercado, né, contra o protecionismo global, quer dizer, a gente teve que enfrentar subsídios em outros países. O Pedro teve um papel imenso nisso, algodão e outros produtos, açúcar. E tivemos que, principalmente, competir com quem subsidia, porque quando a gente vai atingir 200 países, a gente tem que ser eficiente sem ter os mesmos instrumentos de política agrícola que eles têm. E, finalmente, a migração de gente. Talvez o lado mais importante de todos é o lado das pessoas. O Brasil teve uma geração de agricultores que ganhou a escala, que migrou e que se tornou eficiente, né? O resultado está aí. O Brasil, principalmente nessas últimas 2 décadas, o Brasil ganha produtividade em nível extremamente intenso, mas vocês estão vendo por aí que tem outros países que estão crescendo mais do que a média mundial, né? A Índia está crescendo de maneira acelerada, a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, e a China cresce tanto quanto o Brasil, tá? A China, nesse momento, já exporta mais agro do que o Brasil. Além dela ser a maior importadora, ela hoje já exporta mais agronegócio do que o Brasil, graças a uma revolução que acontece na área de frutas, legumes, verduras, alta tecnologia no campo, né? Aquela China antiga, autossuficiente, né, buscando a autossuficiência, ela foi substituída por uma China extremamente moderna,
que tem ganhos de produtividade semelhantes aos nossos e que está incorporando rapidamente boa parte dessas tecnologias que foram faladas aqui. Drones, por exemplo, estufas, é onde mais está acontecendo hoje é na China. Então, o pessoal não está parado, e é o que foi falado aqui pelo Pedro, a cerca não é mais a cerca do vizinho, é a cerca que nos separa de um vizinho que às vezes está na China ou que está lá nos Estados Unidos, crescendo produtividade tanto quanto a gente. O que muda da velha agenda para a nova agenda? Olhando em termos de mundo, né? Quais são os grandes drivers? Os drivers antigos era basicamente segurança alimentar. Produzir para satisfazer a necessidade alimentar. Quais são os novos drivers? A segurança do alimento, principalmente qualidade e sanidade, que ganha hoje imensa importância e é onde a gente está sofrendo nesse momento, principalmente na área de carnes, quer dizer, a gente está sendo acusado nesse momento de problemas que obviamente tem a ver com essa situação que o Brasil vive, né? O Brasil hoje tem uma qualidade grande, porque se não tivesse não chegaria a 200 países, mas essa é a grande agenda hoje de preocupação em diversos países e nesse momento o conflito lá com a Europa está nessa área e com a China também em vários lugares. Valor adicionado, novas demandas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são. Em termos lá de relacionamento, deixou de ser mercado spot, você compra o produto sem saber de onde vem, e entrou no lugar disso contratos cada vez mais intensos e sofisticados entre agroindústrias, produtores e indústrias que geram insumos, entre BASFs, Monsanto, Bayer, etc., produtores agropecuários e agroindústrias processadoras, hoje interligados por contratos muito mais sofisticados que antes. A agenda da sustentabilidade, que toma conta do agronegócio, que não estava tão presente há alguns anos atrás. As integrações verticais, horizontais e internacionais do agronegócio. Integração horizontal, por exemplo, integração lavoura-pecuária, que foi falado aqui, é uma integração horizontal dentro do agro, que acontece no nível da propriedade rural, mas também as integrações verticais entre, por exemplo, produtores de frango e agroindústrias processadoras de frango, e varejo, por exemplo, e as integrações internacionais, quando as cadeias agroindustriais se internacionalizam. Então, uma imensa mudança entre o que foi mercado spot lá atrás e o que é hoje a sofisticação das cadeias produtivas. Os mercados tradicionais, mercados molhados, mercados sem tecnologia, substituídos por refrigeração, varejo moderno, serviços de alimentação, quick service restaurants, que são fast foods, né, que tomam conta hoje da alimentação em diversos países do mundo, marcas, controles de cadeia de suprimento, rastreabilidade, certificações, padrões privados dos McDonald's da vida, quer dizer, tudo isso toma conta das cadeias produtivas. No comércio, lá atrás, a gente falava muito de tarifas e cotas tarifárias, OMC, megablocos. Eu fui mesmo, durante muitos anos, trabalhei nesse mundo. Hoje é o universo das barreiras não tarifárias. O grande problema hoje em comércio é você superar barreiras não tarifárias, que é o que nós estamos, por exemplo, enfrentando nesse momento em carnes. E também barreiras técnicas, ambientais, laborais, burocráticas. E, em vez lá dos megablocos e da OMC, nós temos hoje acordos bilaterais predominando no mundo, numa era Trump, ou unilateralismo explícito, como a gente está vendo nesse momento na guerra comercial Estados Unidos-China, com grande impacto no agronegócio, né? E com grande impacto para a gente nos próximos anos. O foco geográfico, que no passado era países ricos, hoje são economias emergentes. E eu diria principalmente a Ásia, das economias emergentes. É onde as coisas estão acontecendo. Eu estou lá há 3 anos e meio e vejo não só uma revolução no consumo, mas uma revolução na produção acontecendo. E, finalmente, a exportação, que era focada em commodities, hoje acontece uma consolidação crescente, uma integração global de cadeias produtivas. É só ver o interesse chinês aqui no Brasil, não é mais só um interesse de suprimento, mas é um interesse de investimento, com empresas chegando e comprando tradings, entrando nos investimentos de logística, etc. Então, uma mudança radical de agenda, né? Alguns países ainda vivem no mundo da food security, né? Principalmente países mais pobres, que buscam autossuficiência, mas países como China, Rússia, são países que hoje a grande preocupação é food safety, é a segurança do alimento. A diferença na tradução, a gente fala
mais ou menos parecido, mas o food security tem a ver com a parte quantitativa, com a segurança alimentar no sentido volumétrico. E o food safety tem a ver com a segurança do alimento, qualidade e sanidade do alimento. Grande preocupação hoje de melhorar as cadeias produtivas, né, com coordenação de cadeias, consolidação, escala, etc. O Brasil hoje está ainda no mundo do valor adicionado, né, variedades, marcas, diferenciação, conveniência, etc. E por aí vai. E os países ricos, que não está aparecendo aqui, não sei direito por quê, Estados Unidos, Europa, etc., já entram em novas demandas. Qual que é a agenda hoje lá na Europa? É uma agenda de extensificação. Uma coisa curiosíssima, quer dizer, eles estão hoje querendo criar galinha solta de novo, estão querendo não usar adubo, não usar transgênico, não usar promotores lá de crescimento, quer dizer, é uma agenda antitecnológica, em certo sentido, né? Quer dizer, quando você é um país muito pobre, você quer tecnologia para ganhar produtividade. Quando você é um país muito rico, que a alimentação já está feita, quer dizer, um país que já não tem mais problemas graves lá de alimentação, vem todo um movimento para usar menos tecnologia em função de novos valores, como, por exemplo, produtos orgânicos, produtos vegetarianos, biológicos, preocupação com paisagem, com o uso da terra, grande pressão para não usar antibiótico, não usar transgênico, não usar adubo, não usar nada. Ou seja, é uma reversão à baixa tecnologia, de certa forma, para satisfazer certas necessidades daqueles consumidores que também estão presentes em São Paulo e estão presentes em Pequim, mas estão majoritariamente presentes lá na Europa. Então, esse é o ciclo que está acontecendo hoje. E eu fecho a minha apresentação colocando o que esse ciclo traz para a gente em termos de desafios de inovação e pesquisa no agro, né? Então, a primeira coluna aqui eu chamo de as glórias do passado, né? E, de fato, a gente tem uma história maravilhosa para contar do que aconteceu no Brasil entre aquele período de 60, 80 e esses 20 anos que nós estamos hoje. Quer dizer, o Brasil passou por uma revolução de pesquisa tradicional voltada para o domínio dos trópicos. Essa revolução começou no setor público, certo? Não há dúvida que, naquele momento inicial, as multinacionais não tinham interesse em trópicos, elas estavam muito focadas nos países dominantes da época, que eram os países do G7, né, Europa e Estados Unidos, que não são países tropicais. E aí nós começamos a tropicalizar as tecnologias, né, com aqueles professores todos da Exalc que foram fazer mestrados e doutorados lá nos Estados Unidos, ou lá de Viçosa, ou das outras universidades rurais brasileiras, os institutos estaduais lá de pesquisa, a Embrapa. O começo foi setor público. Rapidamente, o setor privado chega com as multinacionais, através de fundações, como a Fundação MT, a Fundação lá do Algodão e tal, né? Que junta setor privado. E as conquistas estão aí: melhoramento genético, biotecnologia, correção de solos, fertilidade, controle de pragas e doenças, plantio direto, rotação, integração lavoura-pecuária, segunda safra, zoneamentos climáticos, bioenergia. Todas as histórias do nosso passado, que nos trazem até hoje como o país que foi campeão de ganho de produtividade. Quer dizer, a melhor forma de explicar o que aconteceu é o ganho de produtividade que aconteceu no Brasil, talvez o único setor da economia que tem uma história bacana para contar nessa área, né? Porque o resto da economia não teve ganhos de produtividade, infelizmente. Os desafios de hoje. Os desafios de hoje, todo mundo está vivendo isso, inclusão de temas sociais e trabalhistas na questão agrícola, até porque a agricultura é excludente, esse modelo é excludente por definição, né? E então, o que vai acontecer com o pequeno produtor, principalmente nas regiões extremamente pobres, né? Que ele ficou para trás, ele não acompanhou esse processo. O Zander já falou daquelas elipses lá, que está muito claro, né? Os desafios ambientais tomaram conta do agronegócio, mudança do clima, agricultura de baixo carbono, o próprio Código Florestal, que é um código que só o Brasil tem, e que mostra bem o quanto que essa área do meio ambiente tangencia com o setor agropecuário e faz parte dele. As geotecnologias, com todo o trabalho que está sendo feito hoje de monitoramento do uso da terra e de gestão territorial, que a gente nunca teve no passado. Lá atrás era ocupar as áreas vazias do Centro-Oeste e outras. Hoje é gerir o território, e o Código Florestal é um elemento de gestão. A entrada de Big Data, né, de grandes dados, gestão de informações, fazendas conectadas, agricultura de precisão, drones, automação,
Controles sanitários, uma área do presente, que a gente ainda está patinando, né, Pedro? Quer dizer, nesse momento, a gente está enfrentando um problema relacionado com, por exemplo, salmonela, restrições ligadas lá com gripe aviária, com aftosa, que até hoje ainda temos rejeição de vários mercados no mundo por aftosa, né? Então, ainda temos muito a fazer, temos que modernizar o mapa também nessa área da parte sanitária, talvez tão importante quanto o Embrapa, fazer essa modernização e parcerias público-privadas. Para fechar, a agenda futura. Primeira coisa, a agenda futura começa por a gente entender que a competitividade não é da agropecuária, a competitividade é da cadeia produtiva. Não adianta nada eu ser o melhor do mundo dentro da fazenda, se quando sai da fazenda eu perco violentamente a minha eficiência. E, infelizmente, é o que está acontecendo. No processamento, a gente tem perdido eficiência, e eu sei porque eu trabalhei comprando empresas fora do Brasil e comparamos os dados, e, infelizmente, o Brasil, às vezes, num segmento como o frango, né, tem mais eficiência uma empresa da Tailândia ou dos Estados Unidos do que uma empresa do Brasil, né, para dar aqui um exemplo próximo. Certo? O nosso concorrente no processamento é melhor que a gente. Ou a distribuição brasileira, que é um verdadeiro desastre, não precisa falar da infraestrutura e de tudo que precisa ser feito em infraestrutura. Outra agenda futura que a gente ainda incorporou pouquíssimo, saúde e nutrição, né? É você trazer esse debate, principalmente em países ricos, em relação às novas demandas dos consumidores nessa área, que hoje são também digitais, eletrônicas e tal, para dentro do que precisa ser feito em termos de pesquisa, né? A pesquisa tem que atender o seu cliente final, que é o consumidor, que está mudando os seus hábitos radicalmente, em muitos casos, contra aquilo que o Brasil faz melhor. Açúcar, carne bovina, carne de frango, são acusados lá fora de serem alguns produtos com problemas ligados à saúde e à nutrição, e a gente tem que rebater isso. Outra coisa, tem que entrar nesse debate sobre perdas e desperdício de alimentos, que é fortíssimo lá fora e que é quase inexistente aqui no Brasil. Todo o debate sobre crítica de uso de tecnologia na agricultura, transgênicos, defensivos, que está extremamente quente nesse momento. Os debates sobre bem-estar dos animais, as formas de criar animais resolvendo essa questão. Os padrões privados, halal, por exemplo, nesse momento estamos enfrentando lá um problema com halal, lá na Arábia Saudita. É um problema recorrente, porque enquanto a Europa quer fazer de um jeito, os árabes querem fazer de outro, a gente exporta para os dois, tem que atender padrões que são radicalmente diferentes de abate, por exemplo, a necessidade de coordenação de sistemas agroindustriais e a criação de cadeias de valor. Ou seja, eu diria assim, entre o que é o passado e o que é essa agenda aqui, existe uma necessidade muito grande de repensar como que deve ser a inovação aqui no Brasil. Eu acho que as startups vão dar velocidade nisso, mas ainda é um movimento bem na fase inicial, né? Eu acho que debates como esse, se a gente conseguisse trazer outras grandes empresas multinacionais para cá e para falarem, elas estão passando por uma consolidação nesse momento, as grandes de sementes e de agroquímicos estão no auge de uma consolidação gigante que está acontecendo, Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta, etc. Então, eu acho que esse é um debate super interessante, o que vai acontecer dessa consolidação e como que isso se espelha nos outros segmentos do agronegócio. Tá? Muito obrigado, era isso.